Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós hoje falaremos do capítulo 13 da nossa confissão de fé. Peço perdão que não sei se é torcicolo ou a hérnia de disco que está inflamada, alguma coisa. Então, estou meio travado. Mas vamos começar sobre o capítulo 13. Vamos novamente orar pedindo a graça de Deus por esse estudo. Glorioso e gracioso Deus, nós clamamos perante Ti, a Ti, ó Deus, suplicamos que nos abençoe nessa aula. Conduza, Senhor, tudo que for feito aqui para a honra e glória do Teu nome. Conduza para que façamos para louvor da Tua glória. Conduza-nos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor, para entendermos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13, sobre a santificação. Antes de iniciarmos em si a leitura do primeiro tópico, a discussão, isso aqui é chique, hein? Antes de iniciarmos em si a leitura do tópico e a discussão, vamos conversar um pouco sobre santificação. Todos aqui já ouviram falar gigantescamente sobre essa, que é uma das palavras centrais em si do Evangelho, santo ou santidade em si. E precisamos entender essa aplicação dessa santificação na salvação, ou seja, a santificação de vocês. Para começarmos a falar sobre santificação, como ele já é o termo bíblico e não trata de definições em si, eu gostaria de tentar uma definição aqui, porque é uma palavra que aparece muito, ela reflete uma centralidade em Deus, ela reflete o que Deus é santo, 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 então, repetidamente, aí 3 vezes santo, e tem palavras diferentes que se referem a essa santidade, e pelo menos 3 formas de entendermos a santidade de Deus em si, seja na separação dele em essência, ele é criador e a gente é criatura, seja na perfeição moral dele ser perfeito e não ter erro algum, ou seja, ele não entrar em comunhão com o imperfeito. Então, o relacionamento dele não existir com o pecado, um relacionamento de comunhão com o pecado. Então, seja essas 3 aplicações principais da santidade de Deus, como se aplica a nós? Então, de acordo com o uso original dessa palavra, santo, ou santidade, ela, em todas as formas, vamos olhar uma aplicação para todas as formas que ela é usada na Bíblia. Então, pode ser aplicada ela em pessoas, lugares, ocasiões, objetos. Então, é uma forma geral de ver essa palavra não específica. Ela implica no que é separado do uso comum ou secular para o propósito de ser devotado a Deus. Então, temos um livro basicamente inteiro sobre isso, que é Levítico. Então, separado do uso comum, secular, para ser devotado a Deus, com o propósito de ser devotado a Deus. Isso é santidade. E isso se aplica de uma forma muito ampla na Bíblia. Bom, então nós percebemos duas características muito grandes, num mesmo sentido, mas 2 características. A primeira, separados do pecado, primeira parte, separados do pecado, e a segunda, consagrados a Deus. Então não é separado do pecado para ficar avulso, neutro, é separado do pecado para ser consagrado a Deus. Este caminho que nós chamamos de santidade. Então, a santidade não é um momento da sua semana, a santidade não é uma parcela, uma partícula do seu tempo,
Mas a santidade envolve em si a vida toda do cristão. Então, no meio da correria lá do trabalho, no meio do seu cotidiano familiar, sabe, essa parte mais íntima, no privado, onde nem tem contato com outra pessoa, também nas nossas amizades no dia a dia, ou ainda assim no culto público nosso, na reunião da igreja, tudo isso envolve o sentido de ser santo. Tudo isso envolve o sentido da santidade na vida do cristão. Bom, só que nós precisamos de uma clara distinção, apesar de não ser tão evidente assim em algumas leituras, na teologia ela se faz distinta, faz diferente entre justificação e santificação. Porque a justificação que a gente já tratou, lembra? Ela não é infundida em nós, não vamos nos enchendo dela. É uma declaração. Então, Jesus tem a sua justiça imputada a nós, a justiça de Jesus é imputada a nós, então nós somos considerados imediatamente justos. Na nossa salvação, somos considerados justos. Ok? Justificação. Quando Deus te salva, Ele te considera imediatamente justo. E a santificação? A santificação é a obra que, a partir da nossa conversão, Deus vai fazendo em nós. Então, ela tem um progresso durante a nossa vida. Então, se a justificação é sermos considerados justos, a santificação é como somos feitos justos. Considerados e feitos. Basicamente isso. Então, a única dúvida que surge a partir dessa introdução ok, somos considerados imediatamente justos e chamados de justos. Mas nós vamos sendo santificados, mas somos chamados de santos. Por que somos chamados de santos se o processo não foi concluído? Por que somos chamados de santos? Somos chamados? Vamos começar, né? Somos mesmo? Espera aí. Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Só 2 exemplos aí. Tem como colocar? Põe na tela. Sempre quis falar isso. Põe na tela. Hebreus 3:1. Alguém pode fazer a leitura? Ou seja, santos irmãos, ou seja, os irmãos que já são participantes dessa obra magnífica e graciosa de Cristo, são chamados de santos. Ou 1 Coríntios 6:2, só a parte A, só a primeira frase do 1 Coríntios 6:2. Alguém pode fazer a leitura só dessa primeira parte? Ou seja, santos, já chamados de santos. Eis a pergunta. Hipótese dos irmãos aí, que eu não vou trazer a conclusão final disso, mas é só para a gente discutir um pouquinho. Só para a gente discutir um pouquinho. Aquecer o assunto. Por que você é chamado de santo? Por que você é chamado de santo se a santificação não é uma declaração no começo da salvação, mas um processo durante toda a vida? Alguém tem um chute ou uma resposta já final? Já pensou no assunto? Quer arriscar agora? Porque já estamos
santificados, já estamos santos, mas seria um estágio concluído ou no início? Já estamos separados para Ele. Mais considerações, contribuições? Luan? Então, por ser parte da salvação em Cristo, é uma segurança do processo? Acredito que já chegamos a uma resposta adequada. Então, nós temos essa santificação como uma certeza na vida do cristão, uma garantia. Por quê? Porque ela não é dependente de nós. Ela também é graça de Cristo. Ela também é graça de Cristo. Então, nós temos em Cristo tamanha segurança desse processo. Por exemplo, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. O que diz Filipenses 1:6? Então, aquele que começou a boa obra, quem começa a boa obra em nós? Nós mesmos? Não. Este mesmo que começou vai fazer o quê? Completá-la. E Deus, lembra? Deus não está submetido às mesmas contingências que nós. Por exemplo, o tempo. Nós dependemos do relógio. O daqui a pouco para nós só chegará daqui a pouco. Para Deus não. Deus está acima do tempo. Então tem seguranças tão claras do processo que Deus faz, que quando Deus inicia para Ele, já pode ser chamado como completo. Por exemplo, lembra quando fala aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados, foram chamados, justificados, glorificados, já foram glorificados, mas ainda seremos glorificados, mas a garantia é tão grande, que a vitória já está certa, nós já temos o nome de glorificados em Deus. Da mesma forma, nós já temos, se estamos em Cristo, o nome de santos, mesmo que isso ainda seja um processo, porque aquele que começou a boa obra a terminará. Por graça, esse processo é garantido. Só que, se é um processo tão garantido assim, e se não estiver acontecendo, aí temos um gravíssimo problema. Bom, vamos então para o termo. Vocês são santos e vocês estão sendo santificados. Vamos ler no capítulo 13, então, como é trabalhado esse tema de santificação? Como ele é trabalhado? Então, primeiro ponto, capítulo 13, sobre a santificação, diz assim: aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado neles, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados real e pessoalmente, por meio da mesma virtude, pela sua palavra e espírito que habita neles. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles, mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um belíssimo primeiro ponto.
Ele começa descrevendo, bom, vamos falar de santificação, e a santificação é para quem? Começa a falar quem está sendo santificado. Quem? Os cristãos. Só que ele quer falar só os cristãos? Não, ele vai lá e me dê detalhes. Quem são esses cristãos? Não quero só um nome, eu quero que você rememore do que nós já temos trabalhado na confissão, coisas que aconteceram nestes cristãos. Então, isso tudo deve ser realidade para chamarmos de cristãos. Isso tudo deve ser realidade para entendermos quem você é que está sendo santificado. Quem você é se está sendo santificado. Então, quem são estes cristãos? Primeira descrição, unidos a Cristo. E é essencial. Unidos a Cristo. Não existe ninguém sendo santificado sem estar unido a Cristo. Não existe santificação sem união a Cristo. Não existe vida cristã em crescimento na graça e no conhecimento sem estarmos unidos a Cristo. Então nós, primeira coisa mais essencial, o pilar de tudo isso que nós vamos falar é a união a Cristo. Então somente unidos a Cristo, solos Cristos. Estes, vamos ver o que acontece com estes unidos a Cristo. Primeiro, chamado eficaz. Lembra o que é o chamado? Quando você foi chamado à fé. Quando você foi chamado à fé? Pensa um pouco aí. Quando você foi chamado à fé? Quando você foi convidado a Cristo? Você se lembra? Tem uns aqui que faz muito tempo, nem tinha TV colorida. Então, faz muito tempo, mas você foi chamado. Às vezes você foi chamado muitas e muitas vezes, tem alguém que insistiu, tem uma senhorinha lá da igreja que orava nas orações todas as vezes, porque pediam por você. Sim, só que chegou uma vez que você foi chamado, e esse chamado foi eficaz. Deus falou, é hoje, é agora, e abriu seus olhos para ver a cruz. Abriu seus ouvidos para ouvir as verdades do Evangelho. E você ouviu. E você entendeu. E você se arrependeu. E você creu. Você confessou os seus pecados. Você se lançou em Cristo. Esse é o momento do chamado eficaz. Então, estes que têm esse chamado eficaz, lembra? São os unidos a Cristo. Regenerados, ou seja, novamente gerados, nascidos de novo. Lembra o que Nicodemos perguntou para Jesus? Então entra de novo no útero da mãe, nasce de novo. Não é nada que você possa fazer. Não duvido que os cientistas consigam, de algum jeito, colocar você desse tamanho na barriga da sua mãe de novo e tirar você de novo. E você falou, nasci de novo. Viu? Consigo sim. Não duvido, mas não é disso que nós estamos falando. É em espírito, nascer de novo. Nascer pelo Espírito, nascer da água e do Espírito. Uma purificação que há em uma transformação que é milagrosa, não é natural. Que é milagre de Deus, não operado por pessoa alguma. Não é um convencimento, não é racional. Não é falar, nesse momento eu entendi, compreendi a mensagem do Evangelho e sinto que isso daí é verdade. Percebo racionalmente que é verdade. Fui convencido, então vou seguir. Não é racional. É um milagre. É algo que ninguém pode operar. Não importa se for os maiores filósofos, cientistas, as pessoas mais inteligentes desse mundo, chegarem a uma página de um argumento irrefutável para você crer em Cristo, e as pessoas falem, é realmente irrefutável, isso não salva ninguém. Mas chamar a Cristo e alguém ir a Cristo, isso depende do Espírito Santo, soberanamente, miraculosamente, dar nova vida.
Então, nós chamamos essa nova vida de regeneração. Então, chamado eficaz, foi chamado de forma eficaz, regenerado, ou seja, nascido de novo, nova criatura, falando de novidades, tendo um novo coração e um novo espírito. Lembra? Tirou aquele coração de pedra, tirou a não vida e colocou a vida. Colocou um coração de carne, agora pulsa. Foi colocado um novo coração. Isso significa que você muda a sua visão. Isso significa que há uma transformação muito interior em você. Dá para ser a mesma pessoa? Estamos falando de uma nova identidade mesmo. E a verdadeira identidade que é a sua. Então, uma transformação tão profunda, que quando a gente fala de coração, não estamos falando do órgão que vai bombear sangue. Nós estamos falando daquele seu interior, aquela sua personalidade, aqueles gostos, aquilo que é mais você mesmo, que define você. Acabou, isso não traz vida, e isso é totalmente transformado. E aí, há um novo você vivo, é te dado o Espírito, um novo Espírito criado em você. Agora você tem a identidade do reino. Agora você tem uma vida sobrenatural em você. Isso, são esses, unidos a Cristo, unidos a Cristo. Como que eles conseguem alcançar tudo isso? Um chamado eficaz, uma regeneração, um novo coração, um novo espírito? Através da virtude da morte e ressurreição de Cristo. Tem um poder operando, tem uma virtude operando. É a sua? Não. É a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, já comecem a preparar os seus corações aí para o acampamento. Lá a gente vai entender das virtudes da morte e ressurreição de Cristo na Páscoa. Então, tudo isso que eu conquistei foi na morte e ressurreição de Cristo. Vamos nos atentar mais uma vez, e até a nossa morte, e louvar por toda a eternidade esse Cristo que morreu e ressurgiu. Foi através dessa virtude, não de nada que nós fazemos, que nós temos tudo isso em Cristo. Estes, então vamos lá, o que nós falamos? Estes unidos a Cristo, estes nascidos de novo, estes com novo coração, estes com novo espírito, estes também são santificados. Viu como é algo completo? Estamos falando mais um elemento de todo o universo que acontece na sua vida. Não vem sozinho. Então, se aconteceu tudo isso, também acontece a santificação. São também santificados. Mas aí ele coloca duas coisas que assim, me salta aos olhos. Santificados real e pessoalmente. São santificados real e pessoalmente. Então, se você é verdadeiro cristão, se tudo isso aconteceu na sua vida pelo mérito de Cristo, realmente há uma transformação, você vive para a glória de Deus, a santificação real é uma realidade, não é uma teoria de EBD, não é só um estudo, não é só um conceito, é uma realidade na sua vida. Como que você mede a realidade na sua vida? Como que você mede a realidade na sua vida? Como que você sabe que algo aconteceu ontem e foi real? Como você acha que você realmente está aqui? Acho que está indo muito para o lado da filosofia, né? É real que você está aqui? Pode ser provado, vamos dizer assim, vamos tornar mais fácil. Vamos estar no âmbito jurídico, é mais fácil. Pode ser provado que você está aqui essa manhã? Vocês estão percebendo que estão aqui essa manhã? Perante os seus sentidos, seus olhos, seu senso de espaço, você está aqui? Pode estar, com a cabeça longe, beleza, mas seu corpo está aqui, é real? É real também a santificação na vida do cristão. Agora eu estou prestando atenção que eu estou aqui.
é real a santificação, então, também? E aí, como eu provo, então, a santificação? Como dá para diagnosticar a santificação? Opa, não dá. Então, não está sendo santificado. Porque ela é real. Se você não consegue ir num tribunal que assim, ó, criamos uma lei, quem está sendo santificado vai ser preso. Se não conseguirem te condenar, você vai ficar livre e ir para o inferno. Precisa ter provas, precisa ser verificável, precisa ser analisado por pares, precisa ser real. A santificação é real na sua vida? Lembre-se, o que é santificação mesmo? Você está sendo separado do pecado e consagrado a Deus? Lógico que não é assim, ó. É assim, né? Mas está subindo o gráfico. As ações estão subindo, os acionistas estão felizes, mas está subindo. E a tendência é subir, se é verdadeira. Então, você está realmente mais separado do pecado? É real? Você está, considere sua vida cristã, você está realmente mais separado do pecado? Você está mais consagrado a Deus? Consagrado a Deus, irmãos, não é, então eu estou mais tempo aqui nesse prédio. Não, em toda a sua vida, até no privado, com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, em todos os ambientes que você frequenta, você está mais consagrado a Deus? Você fala, não mudou muita coisa não. Trago notícias, não são boas, mas há esperança em Cristo. Mas há esperança em Cristo. Bom, não é só real, como quando a gente fala muito do âmbito de igreja, parece que, não, a igreja já está sendo santificada. Não, é pessoalmente. É pessoalmente, é por indivíduo. E todo indivíduo, toda a história cristã, todo cristão em si, vai apresentar a santificação. Ponto, é fato. Vai apresentar. Mas então quer dizer que a gente tem um nível a ser alcançado, todos nós, um nível igual a sermos alcançados de santificação, e até o final da vida todos nós completaremos. Não. Cada um com a sua história, com as suas características, com as suas guerras contra o pecado, com as suas tendências, sua personalidade, um monte de contingência aí bem específica, vai ter a sua luta e vai ser santificado por Cristo em uma vida mais longa ou uma vida bem mais curta depois da conversão. Mas há progressão. Há progressão. Versículos, Atos 20, 32. Alguém pode fazer a leitura? Atos 20, 32. Vocês estão entregues a Deus, entregues à palavra. E isso pode edificá-los e dar uma herança, você ter uma herança junto com quem? Com todos aqueles que são santificados. Processo. Romanos 6, 5 e 6. Romanos 6, 5 e 6. Alguém pode ler? Então, tudo que foi falado agora, nessa manhã, um pouco antes da Assembleia, sobre abandonar o pecado, sobre mudança de vida, sobre o pecado não ser mais seu Senhor. Então, não mais sejamos escravos do pecado. Tudo isso é na nossa união com Cristo. Na nossa união com Cristo,
esse vínculo do pecado, em que ele te escraviza, é dissolvido. Você não é mais escravo do pecado, mas ainda peca. Você não é mais alguém preso a pecar, ou seja, que o seu prazer está no pecado e em nada mais. E se você for escolher, não tem como, você vai escolher suas maiores vontades, e a sua maior vontade sempre vai ser o pecado. Às vezes você vai anular por algum tipo de consciência que Deus te dá, mas você vai voltar a pecar porque é o seu prazer. Isso é um escravo, isso é um escravo. Você não é mais escravo pela sua salvação, e a santificação vai tirando os efeitos dessa antiga escravidão. Então, essa libertação do poder do pecado e a consagração a Deus são por meio da mesma virtude. Então está aqui, por meio da mesma virtude, pela sua palavra e Espírito que habita neles. Então, mesma virtude. Que virtude que ele citou? Virtude da morte e da ressurreição de Cristo. Essa mesma virtude que te salva, te resgata, que te declara justo, que te regenera, te dá um novo coração, ela é a mesma virtude que te santifica. Então, no dia a dia, vou me santificar. Por qual virtude? Virtude da cruz, virtude da ressurreição. A mesma virtude. Não é, ele fez aqui o suficiente para te libertar do pecado, agora se vira pelo seu próprio poder para crescer em santidade. É pela mesma virtude. É pela mesma cruz que o salvou. Você será santificado. Através do que ele está citando? Duas coisas aqui. Primeiro, pela sua palavra. Então, eu preciso ser santificado. É algo propício a todos os cristãos, todos, sem exceção. Então, nessa santificação, como é que ela se dá real, na realidade, visível? Primeiro, pela sua palavra. Então, vamos lá, você tem meditado na palavra? Se você está preocupado com a sua santificação, primeira pergunta, você tem meditado na palavra de Deus? Porque é pela palavra. E meditado, lembrem-se do meditado, né, do ruminar, do vomitar aquilo, mastigar de novo. Você já recebeu a informação, eu já li aquele versículo, eu já parei para pensar nesse assunto, vou vomitar e mastigar de novo. Vou meditar, vou ficar meditando na sua palavra noite e dia. Eu vou ver onde se aplica. Porque o Deus sábio e todo-poderoso não fez uma palavra qualquer que tem um enredo só. Se aplica em toda a nossa vida. Se aplica no trânsito, se aplica no jogo, no seriado, no filme que você assiste, se aplica na culinária. Se aplica. Dá para meditar na perfeição de Deus, da sua criação, na situação da queda do homem, na regeneração operada por Cristo, na consumação de todas as coisas. Tudo isso dá para meditar todo dia. Só que você tem meditado na palavra, porque só meditando na palavra, só através da palavra, você será santificado. Agora, e quem não tem prazer na palavra? E quem não tem prazer em ouvir a palavra, quem não tem prazer em estudar a palavra, quem não tem prazer em meditar, fala assim, não, vocês já ouviram, com certeza ouviram isso. Não, pode ficar tranquilo, que eu pessoalmente estou bem com Deus. Não, lê a Bíblia? Não, mas vez ou outra eu vejo alguma coisa. O que ele quer dizer? No meio de, a cada 1 hora passa uma mensagenzinha cristã no Instagram. É isso. Eu estou bem com Deus. Faço minhas orações. O que é? Senhor, obrigado por esse alimento. Amém. Então, faço minhas orações, leio. Gente, tudo isso é longe de você ter prazer na palavra de Deus. É muito longe. E esse é um sintoma. Esse é um sintoma. Se você está assim, imagine que você acorda hoje e não está sentindo a perna.
não estou sentindo minha perna. Aqui, ó, pode fazer, pode ir para um lado, para o outro, dá um chute aqui. Pode enfiar uma faca, não sinto. Você vai falar, está tudo normal, vou continuar vivendo. É um sintoma claro que tem algo muito errado. Se você não tem prazer na palavra de Deus, em estudar a palavra, fome, é um sintoma. Você vai continuar vivendo como se não tivesse nada acontecendo? Fingindo que é cristão? Agora, também não podemos transformar a leitura da palavra como um robô. Então, pelo Espírito. Pelo Espírito. Lembrem-se. Imagine que você fala, não, então vou resolver. É isso? É ler a palavra? Vou resolver, sou bom de ler. Li todos os gibis da Mônica. Então, eu vou lá, vou ler de madrugada, vou me disciplinar para ler lá no monte, é mais bonito, né? Sempre no monte é mais legal. Então, vai lá no monte ler, eu vou ler 40 vezes a Bíblia inteira. Eu vou operar essa santificação em mim. Não. Não. Então, não adianta e não será real se não for pelo Espírito. Então, nós precisamos aí sim labutar, ler, trabalhar, arregaçar as mangas, estudar, meditar, buscar entender, perguntar. Sim, precisamos trabalhar, mas precisamos orar. Precisamos, em devoção, de joelhos, clamar a Deus, me ensine, me guie, faça fazer sentido para mim. Não sou eu que vou operar isso. Então, dependemos do Espírito. Não é algo mecânico. É sobrenatural. Só que é visível. É real. Versículos, João 17:17. Moleza, hein? Então, seremos santificados na verdade. E a palavra é a verdade. É através da palavra que seremos santificados. Efésios 3, 16 a 19. Eu vou ler, são 3 versículos. 4, na verdade. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder. No íntimo do seu ser, com poder. Então, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, o poder é dele, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações. Está muito passivo isso aqui. É Deus fazendo tudo. Então, Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados, ter raízes mesmo, em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Vocês devem compreender, mas excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É Deus agindo em nós, é Deus nos enchendo, Deus nos fazendo conhecer esse amor, Deus nos fazendo frutificar desse amor. E 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22 e 23, 2 versículos, 22 e 23. Então, aguardando a vinda de Cristo, Deus os santifique. E aí, o que ele fala para vocês? Fiquem parados esperando Deus santificar. É isso? Não. Afastem-se de toda forma do mal. De quem é a responsabilidade da santificação? Sua.
quem operará eficazmente a santificação? Deus. Então, busque, incessantemente busque, clame, batalhe, mas Deus opera. Bom, pela sua palavra, pelo seu Espírito, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. Então, finalmente, o domínio é destruído. Nós temos aí o pecado não mais nos dominando. Romanos 6:14. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, fracassaríamos. Mas debaixo da graça, o pecado não nos domina. Por causa da graça de Deus, o pecado não nos domina. Então, o domínio do pecado é destruído em nós. E aí, o que acontece a partir disso? E as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. As paixões pecaminosas, o prazer pelo pecado, o desejar o mal, eles vão se enfraquecendo. Vão se enfraquecendo. Lembrem-se, não quer dizer que você não caia, que você não tropece, que você não erre. Não quer dizer isso. Você vai aumentando em santificação, tem aquele tropeço, o arrependimento, tem o tropeço, o arrependimento. Às vezes é um tropeço que demora um pouquinho mais, mas arrepende e volta. Essa é a vida do cristão e está cada vez mais crescendo em santificação. Então, você vai matando, Deus vai mortificando em você o velho homem, o corpo da morte, mortificar o morto. É tipo aquele seriado de zumbi, o cara já está morto, mas você tem que matar. Sim. Então, já está morto, é uma natureza velha e sem vida em você, mas ainda geme, ainda se mexe, que nem um zumbi. E ainda fala mais alto às vezes. E, infelizmente, você concede que ele te domine às vezes. Esse zumbi putrefato. Mas, cada vez menos, mortificando este morto. Então, Gálatas 5:24. Ou seja, as paixões e os desejos que muitos vão falar para você em psicanálise, em observações deste mundo, não, eles configuram quem você é isso. Gente, a partir de que você está em Cristo, você tem uma nova natureza, uma nova identidade, novos desejos e novas paixões. Então, eu desejo, então eu sou assim. Combata os seus desejos que não são da vontade de Deus. Combata. E aí a igreja, inclusive, para assuntos mais atualizados, por exemplo, como lidar com um homossexual buscando a Cristo? Igual um mentiroso buscando a Cristo. Igual um homem pegador que gosta de várias mulheres. Todos estes. Como? Apontando qual é o desejo que deve ser crucificado em Cristo, sabendo que todos eles são sujeitos à queda, ouvindo as confissões de pecado e ajudando a ser santificado. Não, mas esse pecado nós não aceitamos aqui na igreja. Aqui na igreja, nenhum pecado nós aceitamos. Todos os pecados nós combatemos. Todos os pecados nós combatemos imperfeitamente, mas você tem tudo necessário em Cristo para vencer o pecado. Então nós oferecemos ajuda uns aos outros em confissão de pecados para se ajudar a mortificar esses desejos e paixões, crucificando com Cristo. Então, com isso, matando o morto, a gente vive a vida.
mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas. Tudo isso que a gente está falando de graça salvífica te fortalece mais e mais. Nós estamos mais e mais vivificados. É concedida a vida a você, pulsante. Quando a gente fala vida, é algo que a gente já pensa pulsante, sabe? É alegre, fervorosa, é vida. Não é morte, não é tédio, não é velório. Ah, sou cristão, estou mais vivo em Cristo. Vou ao culto. Não! Vida, vida. Quando você vê vida, você não vê uma pessoa travada, mas uma pessoa que faz, que vive, que pula, que fala, que se alegra, que ri. Mais e mais vida. Como que você está em sua alegria, seu fervor em Cristo? Ele fez tudo em seu lugar, cristão. Como que você está mediante isso? Todo fardo sendo carregado por Ele, finalmente sem fardos. Como isso não te alegra? Como tirar um pesado fardo de você não faz pular? Mais e mais fortalecidos nas graças salvíficas. Nós crescemos na graça, pelo dom de Cristo. Colossenses 1, 11 a 14 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Então nós estamos fortalecidos com a força da glória, a glória de Deus. Tem algo maior que isso? Nós somos fortalecidos na fonte daquilo que é prazeroso, daquilo que é o ápice da perfeita beleza, no ápice da alegria. É isso que nos fortalece, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Tem um reino de toda a virtude, enquanto todos os outros reinos são de imundícia, e nós não merecendo, fomos chamados a esse reino, reino da luz, e você foi feito um dos herdeiros lá. Felizmente, e para alegria, você é digno dessa herança. Por quê? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perdoados. Você está falho com Deus, você está com problemas, você não segue perfeitamente a lei de Cristo. Perdoado em Cristo. Alvo, mais que a neve, branco, totalmente branco, perfeito, seu currículo perante Deus, perfeito. Isso é o perdão dos pecados que o faz o levar no reino da luz. Tudo isso suficiente para frutificar em nós. Todo esse trabalho de Deus suficiente para frutificar em nós, para a prática da verdadeira santidade, que tem que ser real e pessoal. Para a prática, para atos, pensamentos, falas de verdadeira santificação, de abandono do pecado, de consagração a Deus. Consagre o seu coração, as suas mãos, o seu cérebro, a sua fala, o seu pensamento, as suas atitudes, os seus cumprimentos, os seus sorrisos, menos pecaminosos, mais consagrados a Deus. Isso é santificação. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. 2 Coríntios 7, 1. Temam a Deus e se purifiquem daquilo que te contamina. Temam a Deus e se purifiquem. Temam a Deus e fuja daquilo que é ruim. Hebreus 12, 14, vai ser fácil, tranquilo. Hebreus 12, 14. Façam força,
Você já chegou assim no negócio, alguém, eu já brinquei disso. Tem uma caixa assim gigantesca, a pessoa está assim, caminhando, vê a veia saltando, suando, fala, me ajuda a carregar, você chega com toda a força assim, ó, e estava vazia, ele estava zoando. Aí você pega assim, brincadeira, leve. Tem como ficar fazendo muita força para fazer algo que não precisa fazer força? Tem como você fazer toda a sua força para chutar uma bexiga? Sabe? Toda a sua força para chutar uma... Esforcem-se, vai ser duro, vai ser difícil, vai demandar força. E qual que é a responsabilidade sua? Se esforce. Como? Em Deus. Pela graça de Deus, pela oração, pela leitura, mas esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem essa santidade ninguém verá o Senhor. Vamos ler todos juntos esse ponto 1. Convido todos já a colocarem de pé. Vamos ler a uma só voz. Aqueles eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criados neles, através da virtude, da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados, real e pessoalmente, por meio da mesma virtude, pela sua palavra e espírito que habita neles. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído e as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas, e eles mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E vamos ler novamente, Hebreus 12, 14. Vamos ler também a uma só voz, Hebreus 12, 14. Para todos nós essa mensagem. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, nós damos graças a Ti porque nos santifica. Damos graças a Ti porque essa santidade é real em nossas vidas, é pessoal e pessoalmente aplicada pelo Teu Santo Espírito em nós, pela transformação que há em Cristo, pelos méritos de Cristo, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Mas, ó Deus, nos instrua, nos ajude, nos inspire a querer e fazer, a esforçarmos-nos, a lutarmos contra o pecado, lutarmos até o sangue, a lutarmos para nos consagrarmos a Ti, e façamos tudo isso pelo prazer e alegria que estão somente na Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A aula está encerrada.